Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos lá para a nossa atividade? Isso, ó, a primeira coisa que a Pro vai mostrar para vocês é é, o nosso cabeçalho de hoje, tá? Então, olha aqui, vamos lá? A Pro está mostrando que hoje, olha, a gente vai ter algumas atividades, tá? E nós precisamos colocar essa data no caderno, tudo bem? A data e a rotina, como todos os dias, tudo bom? Então, a gente começa pelo cabeçalho, olha, o nome da escola e o nome da cidade e o dia de hoje, ok? Nós começamos um mês novo, né? Ontem nós começamos setembro, então a gente, hoje, uma quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Não esqueçam de deixar o parágrafo e colocar letra maiúscula, tá? Quem já faz com letra cursiva, pode fazer com a letra cursiva, já vai treinando, ok? E a nossa rotina para esta quinta-feira é a leitura é do Ricardo Azevedo, tá bom? É Os Dois Cegos Briguentos. Assistam lá, gente, é muito legal, tá bom? E aí a gente vai para a língua portuguesa, tá? Nós vamos fazer a aula 3 e 4 da sequência 5, tá? A Pro já vai mostrar o livro para vocês. A aula 3 é conhecendo uma escritora de livros infantis e a aula 4 a gente vai fazer uma leitura de um conto, tá? A Camponesinha Sagaz. Nós vamos lá na página 70 e vamos fazer 70, 71, 72, 73 e 74, ok? Nossa, Pro, quantas páginas! Sim, porque o conto da Camponesinha é bem extenso, e aí ele vai usar 3 páginas, ok? Então, qual livro nós vamos usar? Ó, nós vamos usar este livro aqui, tá? Nós já estamos quase acabando este livro. Falta só um pouquinho, tá? E aí a gente vai lá na página 70, lá na parte de português, ok? Vamos lá então? A Pro vai trocar aqui o slide dela para a gente ir para o material. Tudo bem? Então vamos lá. Vou voltar a página aqui para a gente começar na página. Opa, na atividade número 3, ó. Essa página aqui é a continuação da atividade que a gente fez na aula passada de português, tá? Então, é a página 70. Lá na página 70, está escrito assim, ó. Aula 3, conhecendo uma escritora de livros. Aqui em cima, a gente vai pôr a data de hoje, tá? Então, que dia que é hoje? Vamos lá, ó. Nós vamos abreviar a data, tá? Dia 2 do mês, agora não é mais mês 8. Que mês que é agora? Do mês 9. Gente, tá quase acabando o ano. No mês 9 de 2000, vamos pôr o pontinho aqui, ó, para falar que é 1000, né? De 2021, ok? Quando vocês terminarem de fazer lá todo o cabeçalho no caderno, vocês vêm aqui para o livro, lá na página 70, vocês vão encontrar essa escrita aqui, ó, aula número 3, tá? Conhecendo uma escritora de livros. O que vamos aprender nesta aula? Olha lá, vocês sabem que todo livro alguém que escreveu, não é? Então, tudo que a gente manda para vocês através do vídeo, primeiro ele era um livro, alguém escreveu a história, publicou o livro, né? Lembram quando a Pro falou para vocês da que os audiobooks que a gente manda, primeiro alguém escreveu e publicou? Que o livro fala quando foi publicado, qual foi a editora que publicou, e o nome e a história de quem escreveu.
né? Quando não está na contracapa, está lá na última página, ou então na capa atrás do livro, tá? Sempre tem a história da da escritora e o resuminho da história, tá? Então, vamos lá, a gente vai conhecer nessa aula uma escritora muito famosa e ela é conhecida por escrever livros infantis. Vocês já conhecem, nós já lemos muitos livros dela e agora, hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. Vamos lá? Olha lá. Então, ó, número 1. Vamos lá, número 1. Você conhece Ana Maria Machado? Vocês conhecem a Ana Maria Machado? Ana Maria Machado é uma importante escritora brasileira, tá? Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro olha quando que ela nasceu, gente? 24 de dezembro de 1941. Que ela era? Olha lá, ela era uma jornalista, professora, pintora e escritora. Ela publicou mais de 100 livros. Gente, olha quantos livros ela escreveu, mais de 100. Olha lá. Por isso que ela ficou muito famosa, tá? Ela é formada em letras pela Universidade do Brasil. Lecionou na Universidade do Rio de Janeiro e também na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro também, tá? Como jornalista, ela trabalhou por mais de 10 anos no rádio e no Jornal do Brasil. Foi uma das fundadoras, na década de 80, da primeira livraria infantil. Quando que surgiu, então, a primeira livraria infantil? Na década de 80. E ela foi uma das fundadoras, tá? A Malas Artes. Eles deram o nome da primeira livraria de Malas Artes. E onde que ficava? No Rio de Janeiro. Olha lá. Que existe até hoje. Nesta década, ela publicou mais de 40 livros. Só dentro da década de 80. O que é década? É de 10 em 10. De 80 até 90, dentro de 10 anos, ela publicou mais de 40 livros. Gente, é muito livro. Olha lá. Dentro de 10 anos, ela escreveu mais de 40 histórias. Olha, gente. E aí, lá em 1981, ela recebeu um prêmio. Olha, o prêmio chamava Casa de las Américas. Sabe qual o livro que fez ela ganhar esse prêmio? De Olho nas Penas. Depois vocês vão procurar. Procurem esse livro na internet. De Olho nas Penas. Deve ser muito legal essa história para ela ter ganhado um prêmio, né? Continuando, ó. O reconhecimento mundial das obras da Ana Maria Machado aconteceu em 2000. Então, quando ela foi reconhecida como uma escritora muito famosa, foi em 2000, no ano de 2000, quando ela recebeu um outro prêmio que chamava Hans Christian Andersen, que é um outro escritor internacional, que também é muito famoso nos contos. A gente já leu muitos contos também do Andersen, tá? E aí ela recebeu esse prêmio, porque ela foi reconhecida uma escritora
muito famosa. E mais importante do que o prêmio de literatura, é o mais importante prêmio da literatura infantil, que é esse prêmio que chama Hans Christian Andersen, tá? Que é o nome de um escritor internacional, tá bom? No mesmo ano, ela também foi agraciada com a Ordem de Mérito Cultural, outro reconhecimento da Ana Maria Machado. Ela era famosa ou não era? Quantos prêmios ela já ganhou até agora? Ó, ela ganhou a Casa de las Américas, quando ela foi reconhecida pelo livro De Olho nas Penas. Depois ela ganhou Hans Christian Andersen, tá? Que é um prêmio, o mais importante prêmio da literatura infantil. E depois também a Ordem de Mérito Cultural. Foi ganhadora também do Prêmio Jabuti de Literatura, em 1978. Olha lá, quantos prêmios até agora? 4. Então, ela era muito famosa. As histórias dela, gente, é muito legal. E aí, em 19 de julho de 2011, ó, não faz muito tempo, né? 29 de julho de 2011, tem 10 anos. Ela, em uma entrevista, a entrevista do Jô, do programa do Jô, lá na Globo, ela declarou que já vendeu em todas as traduções, mais ou menos, em torno... Gente, isso aqui eu vou marcar até de outra cor. Vocês não vão acreditar. Olhem aqui, quantos livros ela já fez em todas as traduções, português, inglês, italiano, espanhol, mandarim. Gente, sabe quantos? Ó, vai marcar aqui, ó. 19 milhões de exemplares já publicados. Vocês têm noção do que é 19 milhões? É muito livro. Desde quando? Olha lá. Desde 1940, vamos ver. 1941, ela nasceu em 41, 1941. E aí, olha, fala aqui das publicações dela, que em 10 anos ela publicou mais de 41 livros. E toda a trajetória dela, contando todas as traduções que ela fez no livro, igual a Pro falou, em várias línguas, né, para vários países, 19 milhões de exemplares. É muito livro, não é? A gente conhece muitos livros da Ana Maria Machado. E aí, atua intensivamente na produção da leitura e no fomento de livros. Então, ela investe muito nos livros. Ela quer que todas as crianças tenham livros para ler. Ela fomenta, quer dizer, que ela instiga muito a venda de livros e o consumo de livros, tá? Essa semana mesmo, a gente já assistiu várias histórias da Ana Maria Machado, não foi? Cadê meu travesseiro? É da Ana Maria Machado, né? Então, eu quero que vocês pesquisem depois esse livro aqui, ó. De Olho nas Penas. É dela? Será que é legal? Depois vocês vão procurar. Toda essa informação aqui, gente, está lá na Wikipédia. Lembra que a Pro falou da Wikipédia, que é um site, é uma fonte confiável, que quando vocês quiserem pesquisar, pesquisem na Wikipédia, que é uma fonte confiável. Então, toda a história da Ana Maria Machado, todas as obras da Ana Maria Machado, está nesse site. Olha lá, tá? Da Wikipédia. Tudo bem?
Ah, então vamos lá. Vamos para a próxima página, que agora é a página 71. E aí a gente vai fazer a atividade número 2. Olha, para eu estar marcando aqui, ó. Atividade número 2. Professora vai ler. Como lemos, Ana Maria Machado escreveu muitos livros. Entre eles, há uma coleção muito querida pelos leitores. História à Brasileira. Essa coleção contém 4 livros. Você conhece algum deles? Lembra-se de alguma história? Qual? Ah, a professora deu uma dica agora há pouco. Olha, que a gente está lendo essa semana algumas obras da Ana Maria Machado, né? E aí, aqui você vai responder. Você conhece esse livro aqui, essa da Ana Maria Machado? Histórias à Brasileira? É uma coleção, são 4 livros. E aí, gente, nessa coleção tem várias histórias. Você conhece alguma história? Se você conhece alguma história dessa coleção, você vai escrever aqui nessa linha de baixo. Escreve o nome do livro que você conhece, tá bom? O nome da história, tá bom? É isso que vocês vão fazer, ok? Então vamos lá. Na atividade número 3, nós vamos ler uma indicação. A gente já aprendeu o que é indicação literária, lembra na aula passada? Na aula passada, vocês fizeram a indicação de um livro que vocês gostaram muito. E aí também nós lemos várias indicações de crianças que mandaram as indicações do livro num jornal, né? No jornal Joca, lembra? E aí, nesse jornal Joca, tinha várias indicações. Lembram disso? O que é indicação mesmo? São dicas, são um assunto principal dos livros que eu leio, que eu vou dar dicas para que os meus colegas, as outras pessoas se interessem em ler. Lembram? Só rememorando, tá bom? Então, aqui embaixo, na atividade número 3, a gente vai ler uma indicação. Vamos lá? A professora vai ler para vocês. A indicação é assim, ó. Qual que é o nome da história? Histórias à Brasileira. Qual que é a autora? Ana Maria Machado. E qual que é a editora? Lembra que a Pro fala que sempre aparecem nos livros as editoras? Companhia das Letrinhas. É uma editora, é quem publica o livro, é quem faz os livros, tá? Não que escreve a história, mas que vai digitalizar o livro, que vai pôr para venda, tá bom? Que faz toda a publicação. É isso, é a editora que faz. Quem escreve as histórias é a autora. A autora aqui é quem? Ana Maria Machado. E aí o título dessa história da Ana Maria Machado é Histórias à Brasileira. Esse é o título do livro, tá bom? Então vamos ver qual que é a dica? Tem aqui uma indicação. Alguém vai indicar, alguém vai recomendar através de algumas dicas. Esse é o primeiro volume da coleção. Nele tem 10 histórias que foram recontadas pela autora. Quem que é a autora? Ana Maria Machado. Para escrever essa coleção, ela leu muitas obras de estudiosos da cultura popular e pesquisou várias coletâneas de contos tradicionais. Mas muitas dessas histórias foram contadas por sua avó, que, por sua vez, tinha ouvido da avó dela. Embora todas as histórias tenham sido contadas por outras pessoas, Ana Maria Machado reconta a sua maneira. Ela ouviu lá da avó dela de uma forma e na hora que ela escreveu, ela escreveu do jeito dela.
E aí, gente, essa indicação da Ana Maria, né, desse livro da Ana Maria Machado, essa indicação aqui, eu não sei se vocês perceberam na hora que a gente estava lendo, mas essa indicação aqui aparece algumas palavrinhas escritas errado. E aí, qual que é a atividade? Nós vamos encontrar essas palavrinhas e nós vamos circular, tá? Peguem um lápis e vamos circular. Então, a gente precisa ler de novo, né? Então, comecem, voltem, deem pausa no vídeo e comecem a ler de novo, tá? A hora que vocês estiverem lendo, vocês vão encontrar a palavrinha que está escrito errado e vai circular, tá bom? A hora que vocês circularem, tá? Aí vocês continuam lendo. Quantas palavrinhas que estão escritas errado? Olha, aqui está falando quantas são, ó. Deixa pro circular aqui, ó. São 9 palavrinhas escritas errado. Nós vamos encontrar as 9 palavrinhas aqui na indicação da Ana Maria Machado, do livro da Ana Maria Machado, tá? Essa é a atividade número 3, é circular as palavrinhas que estão escritas erradas, tá bom? Tudo bem? Tem algumas ali, são 9, que estão escritas de modo errado, com a ortografia errada. Então, agora, na atividade número 3, vocês vão só circular. Tudo bem? Então, leiam novamente e circulem. Tem que ir lendo de novo para encontrar a palavrinha que está escrito de maneira errada. Tá ok? Tudo bem? Podemos ir para o número 4, então? Vamos lá. A atividade número 4, vocês vão fazer o quê? Olha lá. Reescreva corretamente as palavras circuladas. Então, a palavra que você circulou na atividade de cima, você vai escrever ela aqui nessa linha, só que agora vocês vão escrever de modo correto. Não vai repetir como está escrito aqui em cima. Se aqui em cima estiver escrito errado, aqui embaixo vocês vão escrever de modo correto, da forma correta. Ok? A professora vai dar um exemplo. Olha lá. Esse é o primeiro volume da coleção. E nele há 10 histórias que... Olha lá, a professora achou uma palavrinha que está escrita errada. Então, a gente vai circular. Aí, a atividade número 4, vocês não vão escrever do jeito que está aqui. Vocês vão escrever do jeito correto. Como que escreve o que corretamente? O que está faltando aqui no que? Lembra que o que e o G não andam sozinhos? Né? O que não anda sozinho? Então, está faltando o que aqui? A letrinha U, professora. Então, aqui na atividade número 4, vocês vão escrever a palavrinha corretamente, tá? E assim como a professora achou, tem mais aqui. Aqui na atividade 3 é só circular. E na atividade 4, vocês vão escrever ela novamente, só que de forma correta. Tudo bem? Certinho? Então, agora, nós vamos para a atividade número 4. Vamos lá? Na atividade número 4, a professora vai fazer a leitura para vocês desse conto aqui, olha. A Camponesinha Sagaz, tá? A Camponesinha Sagaz é um conto muito apreciado, tá? Muito apreciado dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm escrevem contos. Lembra que a gente já estudou sobre os irmãos Grimm? Lá do século passado, ele trouxe contos e ele reconstruiu esses contos, reescreveu esses contos, tá? Então, ele ficou muito famoso também pelos contos que ele trouxe do século passado e que ele reescreveu da forma dele, nesse século,
tá? Então, ele é muito famoso, os irmãos Grimm, tá bom? E aí a professora vai ler esse conto aqui dos irmãos Grimm, ó. A Camponesinha Sagaz, tá? Então, vamos lá? A professora vai começar a leitura e vocês agora vão ouvir, tudo bem? Então, vamos lá. A Camponesinha Sagaz. Houve uma vez um campônio que não possuía nem um pedaço de terra, apenas uma casinha. E a filha? Esta um dia disse ao pai: deveríamos pedir ao rei que nos desse uma quadra de terra. O rei, ao saber que eram tão pobres, deu-lhes um lote que não passava de um torrão cheio de mato. Pai e filha puseram-se com afinco a capinar e resolver aquela pobre terra, a fim de semear algum trigo e hortaliças. Já haviam cavocado quase todo o torrão, quando acharam, semi-enterrado, um pequeno pilão de ouro maciço. Escuta aqui, disse o pai. Como o nosso rei foi tão generoso conosco e nos deu esse campo, acho que deveríamos dar-lhe este pilão como prova de reconhecimento. A filha não era da mesma opinião e objetou. Meu pai, se levarmos o pilão, há de querer também a mão do pilão e teremos de a procurar. Portanto, acho melhor ficarmos calados. O pai, entretanto, não lhe deu atenção. Embrulhou o pilãozinho e foi levá-lo ao rei, contando-lhe que o haviam achado no meio da terra e que desejavam oferecer-lhe. O rei aceitou o pilão, mas perguntou se não havia já achado nada mais. Mais nada. Não, majestade, respondeu o camponês. O rei disse-lhe: é preciso trazer também a mão de pilão. O camponês resolveu que havia procurado, mas não. Desculpa. O camponês respondeu que haviam procurado, mas não conseguiram encontrá-la. Essa explicação de nada serviu. E o rei mandou que o trancassem na prisão até que tivessem encontrado o tal objeto. Diariamente, os guardas levavam ao camponês a ração de pão e água, que é o que dão nas prisões, e sempre o ouviam lamentar-se e exclamar: ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha. Tanto ouviram essa exclamação que resolveram ir contar ao rei, repetindo o que sempre dizia o prisioneiro. Ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha. Contando ainda que ele não queria comer nem beber nada. O rei, então, mandou buscar o prisioneiro e perguntou-lhe por que era que vivia a repetir: ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha. Que foi que tua filha disse? Majestade, ela disse-me que não trouxesse o pilãozinho, senão teria que achar também a mão de pilão. Tens uma filha bem inteligente. Mande que venha cá. Ainda assim, a moça teve de comparecer à presença do rei, o qual lhe perguntou se realmente era tão sagaz e inteligente. A fim de prová-lo, ele
lhe daria um enigma para resolver. Se o conseguisse decifrar, ele se casaria com ela. A moça respondeu prontamente que o decifraria. Então o rei disse: tens de apresentar na minha presença nem tens de te apresentar na minha presença nem vestida, nem nua, nem montada, nem de carro, nem na rua, nem fora dela. Se conseguires fazer isso, casarei contigo. A moça retirou-se. Em seguida, despiu-se completamente. Assim, não estava vestida. Envolveu-se numa rede de pescar e não estava nua. Tomou emprestado um burro, amarrando-lhe as pontas da rede no rabo, para que ele a puxasse. Assim, não estava montada e nem de carro. Fez o burro andar sobre o sulco produzido pelas rodas do carro de madeira, a tocar o chão, só com os dedos maior. Desse modo, não estava nem na estrada e nem fora dela. Quando o rei a viu chegar, disse-lhe que havia acertado completamente. Mandou soltar o pai dela e, em seguida, desposou-a, confiando a sua sagacidade à gerência do patrimônio real. Transcorridos alguns anos, um dia em que o rei passava em revista uma divisão, deu-se o caso que muitos camponeses se detivessem em frente ao castelo com os carros, depois de terem vendido a lenha. Alguns tinham atrelados bois e outros cavalos. Entre eles havia um camponês que tinha 3 cavalos e um potrinho recém-nascido, o qual saiu de perto da mãe e correu a refugiar-se entre 2 bois que puxavam o carro. Os respectivos donos puseram-se a discutir e a brigar aos berros. O dono dos bois queria para si os potrinhos, dizendo que era filho dos bois. O outro insistia, dizendo que o potrinho lhe pertencia e que era filho dos cavalos. A contenta foi levada ao rei e este sentenciou que o potrinho devia ficar no lugar que escolhera. Assim ficou pertencendo ao dono dos bois, embora injustamente. O outro camponês foi-se embora, chorando e lastimando-se por ter perdido o potrinho. Mas ele ouviu dizer que a rainha era muito inteligente e sagaz, além de boa e compreensiva, por ser também de origem camponesa. Dirigiu-se a ela, pedindo que o ajudasse a recuperar o seu potrinho. Ela respondeu: sim, eu te ajudarei. Se prometes não me trair, eu te ensinarei o que tens a fazer. Amanhã cedo, quando o rei for assistir a parada, coloca-te no meio da rua pela qual deve passar. Pega uma rede de pesca e finge estar pescando. Continua a pescar e a despejar a rede como se realmente estivesse cheia de peixes. Ensinou-lhe também as respostas que devia dar ao rei, dar-se ao rei, interrogar-se. Na manhã seguinte, lá estava o camponês pescando em lugar seco. Passando por aí, o rei viu-o e mandou o abatedor
perguntar o que fazia aquele maluco. Perguntando, o camponês respondeu: estou pescando. O batedor perguntou-lhe que pretendia pescar em plena rua, onde não havia água. Ora, respondeu o camponês, se 2 bois podem produzir um potrinho, eu também posso pescar onde não há água. O batedor foi transmitir essa resposta ao rei, o qual mandou chamar a camponês e lhe disse que aquela ideia não era produto da sua cachola. Quem lhe tinha sugerido? Exigiu que o confessasse logo. Mas o camponês não queria faltar ao compromisso com a rainha e repetia: Deus me livre, Deus me livre, é ideia minha, é ideia minha. Então colocaram-no sobre um feixe de palha e espancaram-no tanto que o coitado acabou confessando que fora a rainha. À tarde, chegando em casa, o rei foi ter com a rainha, dizendo-lhe: Por que és tão falsa para comigo? Não te quero mais por esposa. Está tudo terminado entre nós. Volta para a tua casa, Campônia, de onde vieste. Todavia, permitiu que ela levasse consigo a coisa mais cara e preciosa que possuía, e essa seria sua gratificação. Sim, meu querido esposo, disse ela, farei o que mandas. Lançou-se ao pescoço do rei, abraçando-o, beijando-o muito, dizendo que desejava despedir-se dele. Mandou que servissem uma bebida qualquer para brindar a saúde do rei e, disfarçadamente, deitou no copo deste um narcótico que o fez cair em profundo sono. Vendo-o adormecido, a rainha mandou que lhe trouxessem um belo lençol de linho, no qual envolveu o rei. Em seguida, ordenou aos criados que o levassem para a carruagem. Estacionada em frente à porta, e ela mesma o conduziu depois até a sua casa. Uma vez lá na sua casinha, ela deitou na própria cama, onde ele dormiu um dia e uma noite interruptamente. Quando acordou, olhou espantado em volta, exclamando: Meu Deus, onde estou? Chamou os criados, mas não havia nenhum. Por fim, chegou a mulher, que entre um sorriso e o outro disse-lhe: Meu caro senhor, destes-me ordem de trazer comigo o que eu mais gostava e me era mais precioso. O rei ficou tão comovido que os olhos se encheram de lágrimas. Minha querida mulher, tu és minha e eu sou teu, e nada nos separará. Reconduziu-a novamente ao paço real e quis que se tornassem a casar. Certamente, se não morreram, ainda estão juntos até hoje. E essa é a história A Camponesinha Sagaz, um conto dos irmãos Grimm, que também está disponível num site, viu, pessoal? Olha aqui, esse site aqui, ó, vocês vão encontrar esse conto dos irmãos Grimm, tá? Então, esse é o conto dos irmãos Grimm. E a nossa aula de hoje era só para ouvir esse conto, tá? Vocês podem voltar e ler novamente. Se vocês tiverem vontade de ler novamente, volta, recapitula aí todos os acontecimentos. Que conto mais legal, né? Essa camponesinha, de fato, ela é muito sagaz.
né? Esperta, inteligente. Não é verdade? E por hoje, esta é a nossa aula, tá ok? Façam, tirem a fotinha lá da aula e mandem para as professoras. Tudo bem? Vou ficar esperando. Um grande beijo. Fiquem com